Olá, gente, tudo bom? Seja bem-vindo ao nosso canal aqui. Meu nome é João França, ministro da Palavra e dos Sacramentos, e nesta feita eu te convido para um curso muito bom que nós teremos agora, que é o nosso curso de Novo Testamento, ok? Nossa aula de hoje vai tratar sobre definição e necessidade da exegese, e você seja bem-vindo ao nosso curso para a glória de Deus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal, ative as notificações para que possa receber vídeos e conteúdos de teologia no Explicando a Fé Reformada, tá bom? Você estuda na plataforma, seja bem-vindo. E se você faz esse curso para alguma instituição, seja bem-vindo também, ok? Muito bem. Esse estudo ele inicia-se considerando, em primeiro plano, a definição e o conceito da exegese bíblica. Ao estudar a exegese bíblica, muitos estudantes negligenciam a relação existente entre a hermenêutica e a análise exegética. Desde os tempos antigos, a interpretação e a exegese sempre andaram juntas. A primeira realidade que se precisa compreender é a conceitualização do termo, o termo exegese. O termo ele pode ser compreendido a partir da própria língua hebraica, no uso da palavra hebraica derash, que tem uma gama de significados, entre os quais eu posso dizer tirar informações, indagar, procurar, buscar, preocupar-se, examinar, inquirir, pesquisar, exigenciar. Este verbo, quando se encontra no falta, é o sentido de deixar-se ser interrogado ou deixar-se ser procurado. O termo deriva-se da palavra grega exegesis, que tanto pode significar a apresentação, descrição ou narração, como explicação e interpretação. Quando se fala de exegese bíblica, então, entende-se o termo como sendo no segundo sentido aludido, como explicação e interpretação. Exegese, pois, é o trabalho da explicação ou de um ou de mais textos bíblicos. Isso é exegese. Mas qual a diferença entre hermenêutica e exegese? Veja, exegese é a explicação crítica, a interpretação, o comentário, a dissertação sobre o sentido das palavras, das construções gramaticais e dos condicionalismos históricos dos textos religiosos em análise. Ou seja, a hermenêutica é a ciência da interpretação das palavras do texto. Veja, a exegese ela vai considerar para nós o texto original, né, no qual foi escrito o texto, e vai fazer uma análise crítica desse texto para confirmá-lo ou descartá-lo à interpretação que lhe é dada. Ok? Isso é importante para a gente considerar o estudo da exegese bíblica. Então, a exegese ela torna-se necessária pelo fato de que nós, como leitores, estamos entre 2.000 e 4.000 anos separados da realidade do texto que foi produzido a nós, né, para nós. Não pensando em nós, leitores do século XXI, mas os leitores imediatos do texto. A cultura, os costumes, a história, a cosmovisão, especialmente da língua e o contexto original, né, criam uma distância muito grande entre nós e o próprio texto. Um outro aspecto disso é que aquilo que os leitores originais entendiam naturalmente exige de nós horas e horas de estudo, de análise cuidadosa. Então, a exegese ela existe para construir uma ponte entre o nosso século e a realidade da audiência original. Todos os passos da exegese constituem uma tentativa de aproximação do significado do texto bíblico. Isso nos leva para os abismos que apresentam-se diante de nós. Então, vamos analisar os tipos de abismos que nós temos. O primeiro abismo que nós temos entre o texto bíblico que nós vamos fazer exegese, né, e o nosso tempo é o abismo cronológico. Quem foi usado para escrever o texto viveu num outro tempo e nós não estávamos lá. Não podemos, então, conversar com os autores, nem com os primeiros ouvintes, nem com os primeiros leitores,
e entender naturalmente o significado do que escreveram. Estamos separados pelo tempo. Um outro aspecto é o abismo geográfico. Especialmente nós, aqui do Ocidente, estamos a quilômetros de distância da região e dos países onde se deram os fatos que são narrados na Bíblia Sagrada. O texto faz parte de um espaço geográfico diferente do nosso. Há um abismo cultural também. O texto, alvo da nossa exegese, tem como pano de fundo uma cultura que nada mais é do que o aspecto da vida social que se relaciona com a produção do saber, da arte, do folclore, da mitologia, dos costumes e assim daquele povo. Embora nós cremos que no texto bíblico não haja mitologia, não haja folclore, né? Há arte, há costumes, há saber, há conhecimento. Assim, o jeito de olhar para a vida na cultura, onde o texto estava inserido originalmente, tende a ser bastante diferente da percepção moderna e ocidental. É claro, você não pode pegar uma cultura que nós praticamos aqui e transportar. Por exemplo, vou dar um exemplo bem básico para vocês. Quando você faz celebrar a ceia do Senhor dominicalmente na sua igreja, a tendência ocidental é fazer uma ceia estranha ao pensamento do texto bíblico. Na ceia original não existia cálices individuais, né? Era um cálice único, era um pão único, né? Então, essa estranheza que há, ela é muito gigantesca e você percebe no texto uma diferença muito grande em relação a essa questão cultural. Conquanto entenda que há esse aspecto distinto, né, eu não posso admitir que seja uma mera questão cultural em relação à ceia, tá? Na verdade, nós deveríamos praticar o cálice único e um pão único, né? Mas aí a igreja moderna ela acaba fragmentando isto. O abismo linguístico é um outro aspecto importante. Então, o abismo linguístico. No abismo linguístico, há um sofrimento, um dano ao texto no ato da tradução, e isso é inevitável. A estrutura gramatical, o jeito de escrever, a falta de pontuação, acento, separação entre as palavras, as peculiaridades da língua grega, algumas expressões incomuns, o sentido obscuro, a qualidade dos fragmentos que sobraram de texto, os quais temos acesso, a possibilidade de erros na transmissão do texto, constitui um abismo entre o exegeta e o moderno texto, né? O exegeta moderno e o texto antigo. Aqui é bom ressaltar que uma ciência dentro da exegese que lida com isso, que é chamada crítica textual. Nós teremos também uma aula sobre isso neste curso. Então, precisamos entender como funciona esse processo para também não dizermos abobrinha, como muita gente faz no mundo acadêmico aí fora, nos vídeos de youtuber, pessoas que não têm contato de fato com a teologia, leram 2, 3 livros de alguma coisa e acham que conhecem um oceano de teologia em relação a esse aspecto. Então, a gente precisa considerar também esse ponto crucial aqui. Muito bem. Tipos de abismo. Existe o abismo literário também, que é o estilo e a forma de escrita do Novo Testamento, difere do nosso estilo atual de escrever. Não é tão comum, por exemplo, assim, em nossa escrita, o uso de imagem, de parábolas, de provérbios, como era nos tempos do Novo Testamento. Lidamos agora com a diferença entre gênero literário e estilo literário, né? Aqui é o ponto importante. Veja, o gênero literário ele compreende o conjunto de textos que apresentam a mesma estrutura, de forma básica, a crescer de conteúdos e outras características similares. Fala-se de gênero, portanto, quando ditos ou narrativas apresentam conjuntos de formas idênticas e comuns, a crescer de outros elementos comuns, como, por exemplo, de gêneros do material discursivo, podem ser citados os ditos proféticos, os ditos sapienciais, os ditos de segmentos, as hipérboles e as parábolas. No material narrativo temos os gêneros dos relatos, dos milagres, das controvérsias, relatos da paixão, entre outros tipos de relato. Então você tem essa questão do gênero literário. Aqui eu tenho um quadro onde mostra, de fato, essa questão do gênero literário, né? Eu tenho uma forma literária bíblica, da literatura bíblica,
e tem lá as categorias. A Bíblia, como um todo, é uma proclamação, os gêneros, narrativa, sabedoria, profecia, salmo, epístola e apocalipse. E as formas são várias: lei, sonho, lamentação, parábola, milagre, exaltação, autobiografia, hino fúnebre, demanda, pronunciamento, anúncio, ascensão real, martírio, etc. E existem também as chamadas subformas das formas. Então, tudo isso aqui você estuda a fim de compreender a mensagem do texto no seu processo de exegese. Agora, já o estilo literário, o que ele é? Ele é a criatividade do autor ou da comunidade em que o texto foi produzido por meio de um ciclo literário. O jeito próprio de cada gênero, escrever dentro do gênero literário escolhido previamente, conhecido naquela cultura, o estilo de um texto engloba todas a sua forma de apresentação, como introduções ou finais típicos, descrições breves ou pormenorizadas dos eventos. Isso tudo diz respeito ao estilo em que o autor escreve. Lembre-se, por exemplo, do que Pedro diz a respeito de Paulo, que Paulo tem um estilo próprio de escrever que as pessoas têm dificuldade de compreender. Então, os estilos literários estão sempre presentes na obra de cada autor do Novo Testamento. Há também o abismo espiritual, ou seja, quando nós lidamos com a Bíblia, considerada pelos cristãos como um livro sagrado de Deus, nós admitimos que o texto tem origem em Deus e a maneira de Deus agir é diferente da nossa maneira. Deus é infinito e fala de verdades difíceis de serem assimiladas ou inclusive aceitas. Assim nós temos na literatura do Novo Testamento, que ele é um texto inspirado, 2 Timóteo 3,16, que os autores foram movidos pelo Espírito Santo a escrever o que escreveram, 2 Pedro capítulo 1, verso 21, que os leitores foram guiados pelo Espírito Santo na resposta que ofereciam, João 16, verso 13, são guiados a compreender as verdades que são apresentadas, 1 Coríntios 2,14, e que eles possuem uma unção divina em relação a todo esse processo, 1 João 2,20 e 27. Então você tem aí esse processo muito pontuado aqui. Agora, consideremos os vários métodos exegéticos presentes no Novo Testamento, né? Ou no estudo do Novo Testamento. Então, o primeiro método exegético que nós temos, nós vamos chamar de método fundamentalista. Originou-se no movimento antiliberalismo teológico nos Estados Unidos da América após a Primeira Guerra Mundial. Na concepção de muitos críticos ao liberalismo, pensa-se que este método considera que cada detalhe da Bíblia é divinamente inspirado, né? Então, pessoas acham que até um ponto lá é inspirado. É claro que existem alguns fundamentalistas que assim agem, mas não o movimento propriamente dito, né? Esse método absolutiza o sentido literal das Escrituras, conhecido como literalismo. É verdade, há muito disso no fundamentalismo enquanto ferramenta hermenêutica, né? Então, às vezes, você acaba caindo no literalismo, especialmente quando você vai analisar o livro de Apocalipse, acaba caindo no literalismo nesse sentido. O outro método é o método estruturalista. Esse método de análise sincrônica da Bíblia. Ele é um método difícil de assimilação, tá? Possivelmente ele é usado para fazer-se novas releituras e interpretações. Há um perigo aqui que diz que cada texto carrega reservas de sentido. Na verdade, cada texto não tem reservas de sentido. O texto tem um único sentido pretendido pelo autor original, né? Também educa o leitor a prática da leitura atenta das escrituras de sua vantagem. Ele te ensina a ler com maior cuidado a escritura, mas ainda ele não possui nenhum consenso sobre ele entre os acadêmicos. Então, os acadêmicos raramente usam o método estruturalista de interpretação ou de exegese, né? O método histórico crítico, esse é o método que é usado pela maioria dos acadêmicos. Usa-se a análise diacrônica da Bíblia, ele é um método histórico, lida com fontes históricas e valendo-se da abordagem crítica aos textos bíblicos. Então, é um método que critica o texto, questiona o texto, não aceita o texto como está na forma que nós conhecemos, e ele procura, de alguma forma, investigar qual seria a possível relação original através desses métodos críticos aplicados ao texto. Esse é um método que a academia, de maneira, usa como se fosse um método científico perfeito, e não é um método científico, ele é um método apenas subjetivo, ele não tem ciência comprovada que comprove, de fato, a validade desse método. Mas é um método que é usado na academia da atualidade. E existe o método histórico-gramatical, que é um método com o qual eu concordo. É um método que usado pela maioria dos conservadores, no qual
da história e da gramática. Para nós, o que importa é o que está historicamente documentado sobre aquele texto que você está lendo, né? Com esse contexto histórico, a ênfase, a estrutura textual e o que está escrito no texto é o que vale para nós. Leitura é tanto diacrônica quanto sincrônica da passagem bíblica. Prioriza-se o sentido natural do texto e busca-se a intenção autoral para se determinar o sentido exato do texto. Para o método histórico-gramatical, não é o texto que fala, quem fala é o autor. O autor comunica-se através do seu texto e precisa saber a intenção com qual ele escreve daquela forma. Agora, a questão que se levanta é: a exegese é um fim em si mesmo? É fundamental que o estudioso das Escrituras admita que a exegese não é fim, mas é meio de se alcançar uma teologia sólida e uma exposição relevante da palavra de Deus em nosso tempo. Então, ela não é um fim em si mesmo, ela objetiva algo. Então, vamos lá, aproximando-se do texto. Uma leitura atenciosa e crítica do texto, utilizando-se de várias versões em português e fazendo as devidas anotações de questões, vão surgindo no decorrer dessa leitura, constitui-se um passo importante que chamamos de aproximação do texto. Através dela, vamos iniciar o nosso diálogo com o texto e trata-se de um primeiro contato que busca visualizar coisas que uma leitura rápida e desatenta não nos permite notar. Basicamente, perseguimos duas metas quando nós realizamos a aproximação do texto. Quais são as duas metas? A primeira, eu preciso perceber o conteúdo do livro e preciso entender o contexto histórico do livro. O conteúdo do livro. O que observar quando eu olho para o contexto, o conteúdo que está no livro que eu estou pretendendo fazer exegese? Primeiro, o gênero literário. Qual é o gênero literário que o livro foi escrito? Ele é doutrinário, ele é apologético, é evangelístico, é pedagógico, é epístola, é narrativa, é evangelho? Qual é o gênero que eu estou me debruçando na exegese? Segundo, o assunto básico do livro. Qual é o assunto dominante do livro ou da carta? Qual é o tema dominante do livro ou da carta? Então, como é que eu faço isso? Primeiro, eu observo as palavras e expressões repetidas. Eu preciso observar pessoas e lugares mencionados. Eu preciso observar acontecimentos lá no texto. Observar ordens, pedidos e proibições. E tentar determinar a atmosfera, o louvor, gratidão, urgência ou a preocupação que são inseridas lá no texto. Ainda no conteúdo do livro, o que observar? O segundo nível, o terceiro nível é a divisão em parágrafos presentes no livro. Os parágrafos, que é o nome técnico da perícope, fornece dados a respeito do assunto da passagem, dados a respeito do livro e podem ser uma unidade para a pregação. Aqui eu recomendo a leitura desse livro, do texto primeiro, uma hermenêutica teológica para a pregação, do Abraão Cruvila. Ele vai discutir isso com muita propriedade, vale a pena você dar uma lida neste material. É muito importante dar atenção aos tipos de conexão entre parágrafos, isto é, se for lógica, né? Uma sequência progressiva desse modo, assim, amados e etc. Pode ser adversativa, porém, mais, todavia, pelo contrário. Pode ser inclusive explicativa, por exemplo, sendo, tendo. Pode ser consequência, o que não crê já está julgado. Então você começa a observar dentro da estrutura do texto de fato, essa divisão em parágrafos para entender as conexões, inclusive extrair deles os pontos de pregação para a sua exposição. Ok, eu preciso também observar as divisões principais do livro, né? Então aqui se tenta organizar os parágrafos em grupos conforme tema, ideia principal, como é possível determinar uma divisão de uma epístola ou um livro. Aqui é como se você elaborar um esboço provisório do livro, né? Você elabora um esboço provisório, né? As bíblias de estudos tendem a colocar para você um esboço, então você vai lá, dá uma olhada, dá uma pesquisada, ver sobre a estrutura, como é montado as divisões dos parágrafos.
Também existe, você também percebe por meio de uma declaração do autor. Como é que eu posso descobrir isso? Olha, é uma declaração do autor. Colossenses 3:1, por exemplo. Pistas estruturais, Romanos 12, 1 Coríntios 7, 1 Coríntios 8, 1 Coríntios capítulo 12, por aí vai. Mudanças de gênero literário, 1 Timóteo 3,16 é uma mudança muito clara disso. Há uma repetição e mudança nas formas gramaticais, de indicativos, imperativos e etc. Efésios de 1 a 3, Efésios de 4 a 6. Aqui você nota que a divisão é muito clara, né? Aqui no caso de Efésios, dos três primeiros capítulos de Efésios, são capítulos doutrinários, teológicos. Do capítulo 4 até o capítulo 6 são aspectos, por assim dizer, mais práticos. Então você tem essa divisão muito clara dentro da estrutura do livro, conhecendo o conteúdo do livro por dentro, né? Muito bem. Agora, o que observar também? A síntese do livro, né? Como resultado dessas observações, nós devemos determinar provisoriamente o tema e o propósito do livro. Qual é o tema do livro que eu estou estudando? Qual é o propósito? Né? Trata-se aqui de sintetizar as informações até agora obtidas. As seguintes perguntas auxiliarão na formulação desse tema e desse propósito provisório. Primeiro, qual é a primeira impressão que o texto provoca quando você ler ele? Né? Esse é um ponto. Segundo, qual assunto ou ideia sobressai na mente do escritor quando você ler o texto? Que assunto capta todos os outros tópicos mencionados, ou seja, a impressão e a ideia dominante? Qual é a afirmativa básica feita ou inferida sobre o assunto nesse texto? Que ênfase é mais abrangente que todas as demais em seu escopo? Qual é a ênfase mais abrangente em relação a todo o corpo? Qual é o objetivo explícito ou implícito do autor? O que o autor quer ao escrever seu texto? Né? Isso é importante ser considerado. Agora, contexto histórico. Então, nós temos que olhar o contexto histórico. O que observar no contexto histórico? As questões contextuais são de dois tipos, as históricas e as literárias. O contexto histórico tem a ver tanto com o aspecto histórico-sociocultural geral de um documento, isto é, a cidade de Corinto, sua geografia, seu povo, suas religiões, sua economia. Quanto à ocasião específica do documento, isto é, por que ele foi escrito, o contexto literário tem a ver com o motivo de alguma coisa ter sido dita em determinado ponto, no argumento ou na narrativa. Então, eu preciso entender essas duas coisas e trabalhar dentro do contexto histórico do livro. Mas eu também preciso observar, verificar se há referências históricas e geográficas no livro. Por exemplo, eu tenho, então, disse-lhe a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes-me beber, eu que sou mulher samaritana, porque judeus não se conversam, não se dão com os samaritanos. Né? Aí, João, capítulo 4, verso 9. Ora, estava também batizando Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. 1 João, capítulo 3, verso 23. Aqui você vê a referência histórica, no caso do capítulo 4 de João, e referência geográfica, no capítulo 3 do Evangelho de João. Agora observe também listar dados encontrados no livro sobre o quê? Primeiro, o autor. Qual a sua condição na hora de escrever o livro? Há uma razão expressa para ele escrever? Igualmente, a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação da arte desde a sua origem, da arte por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que tenhas a plena certeza das verdades que fosse instruído. Aqui, Lucas dá informação de si mesmo, sua condição, o que ele fez, o que ele produziu, ele fala sobre isso, né? Um outro aspecto dos leitores, seus ambientes sociocultural e cosmovisão econômica. Aqui, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelo da casa de Chloe, de que há contendas entre vós, e firme não fato de cada um de vós, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, e eu de Cristo. Então, um ambiente sociocultural, né, desse grupo é transposto na informação que Chloe leva até o apóstolo Paulo.
E aqui encerrando a primeira parte da aula, né, nossa aula de hoje, a nossa primeira aula, o contexto histórico do livro. O que observar? Veja, observe uma possível data ou ocasião, se o livro oferece, né? Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias de Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente, em dias do rei Herodes, está vendo? Mateus 2, 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, conceder a igreja Macedônia, porque no meio de muita provação e tribulação manifestaram abundância e alegria, e profunda pobreza deles superamudou em grande riqueza. Né? Então ele coloca aqui a Macedônia, ele menciona a Macedônia, menciona a ocasião. Os indivíduos que são citados, exemplo, espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Há também a geografia. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituídos presbíteros, conforme te prescrevi. E, por fim, pesquisar a intextualidade, se há ecos na linguagem do contexto do Antigo Testamento. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os vossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar com respeito a Moisés. Aqui ele faz uma referência ao evento do Êxodo, lá em 1 Coríntios 10, de 1 a 2. Né? Então ele menciona Êxodo aqui como sendo um recurso de intextualidade, sendo uma linguagem e um eco do Antigo Testamento na passagem. Ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Que Deus abençoe você. Nós nos vemos na nossa próxima aula, para a glória do Senhor. E assim podemos continuar estudando mais sobre exegese bíblica do Novo Testamento.